Boa noite. O nosso grupo é o grupo número 6. Nosso tema é relacionado ao proteoma. E o nosso grupo é composto por Vitor Hugo dos Santos, Lidinalva Rodrigues e Matheus Peixoto Gonçalves. Mas o que é o proteoma? O proteoma é o conjunto completo de proteínas encontrada em determinada célula. E o seu estudo é denominado proteômica. É o que seria o equivalente ao equivalente proteico do genoma. De acordo com Adriano Monteiro de Castro Pimenta, o sequenciamento da molécula de DNA de um organismo nos revela o que está escrito no livro da vida dele. O papel da pesquisa do proteoma, o conjunto das proteínas, passa a ser, portanto, o de nos ensinar o vocabulário e a compreensão geral do texto. O genoma de um organismo permanece estável ao longo da sua vida. O proteoma é extremamente dinâmico e variável em comparação. Todas as células de um organismo, exceto as reprodutivas, os gametas, têm rigorosamente o mesmo genoma, mas apresentam formas, funções e características totalmente diferentes. E aí chegamos no ponto de, então, o que faz uma célula pancreática pertencer ao pâncreas e secretar insulina e não ser responsável pela transmissão de impulsos nervosos no cérebro, por exemplo? Não temos ainda respostas para várias dessas perguntas, mas sabemos que o conjunto de proteínas expresso em cada uma dessas células, o seu proteoma, é extremamente diferente. A análise proteômica permite saber se e quando um produto genético está sendo expresso, a concentração relativa desse produto, por fim, as modificações que podem ocorrer nessas proteínas após a sua tradução. A análise proteômica pode listar proteínas, fornecer indícios quanto à organização e a dinâmica dos processos metabólicos, regulatórios e de sinalização através dos quais a célula se desenvolve. Mais ainda, a análise proteômica pode mostrar como esses processos se tornam disfuncionais nos estados patológicos e como podem ser manipulados com a administração de medicamentos ou a terapia gênica. Para que serve o estudo do proteoma? Fornecer conhecimentos na biologia celular, principalmente em relação ao metabolismo celular. Identificar novas moléculas bioativas em estratos biológicos naturais, levando ao desenvolvimento de novos medicamentos. Identificar e caracterizar moléculas endógenas ou exógenas, específicas de um determinado estado patológico. Métodos de laboratório. De maneira geral, as metodologias empregadas em proteômica podem ser classificadas nos tipos bottom-up ou top-down. O primeiro também é denominado shotgun, inclui separação por cromatografia líquida dos peptídeos obtidos após a digestão tríptica de soluções proteicas complexas, seguida de análise por espectrometria de massas. O top-down, ao contrário, é um processo no qual as proteínas intactas e não os peptídeos são submetidos à análise por MS. Beleza. Aí, nessa imagem, temos um fluxograma, etapas que são comumente seguidas em uma análise proteômica bottom-up.
preparação do extrato, digestão e análise por espectrometria de massa. Temos primeiro a preparação do extrato, lise celular, fracionamento, depressão, enriquecimento e diálise. Para então, digestão em solução, onde vão ser a redução, alquilação e digestão. Então, vamos para enriquecimento do peptídeo, que aí vamos ter análise por MS. Também temos a parte da preparação do extrato, podemos fazer a eletroforese de 2 dimensões, fazer a digestão em gel, em que vamos ter a redução, alquilação e digestão, e então extração dos peptídeos. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a separação de proteínas por eletroforese. E a separação de proteínas, ela é unidimensional, pode ser unidimensional e bidimensional. São técnicas que vão ser usadas para análise proteica, se baseando nas propriedades físicas e químicas das proteínas. A base são as proteínas são preparadas de acordo com tamanho ou carga elétrica. O método mais comum é o SDS, PAGE, sódio dotécio sulfate, policrilamide de eletroforeses, que ele usa SDS para desnaturar as proteínas e separá-las apenas pelo peso molecular. A sua aplicação ela é simples e ideal para análise de poucas proteínas ou para confirmar a presença de proteínas mais específicas. A eletroforese bidimensional. A base dela é combinar dois parâmetros. O ponto isoelétrico, né? As proteínas elas são separadas por sua carga elétrica, com a focalização isoelétrica, e o peso molecular. Em seguida, as proteínas elas são separadas pelo tamanho e geralmente usando o SDS-PAGE. As suas vantagens. Ela vai permitir a análise mais detalhada de misturas complexas como proteomas, e a sua aplicação ela se vai basear na identificação de múltiplas proteínas simultaneamente, né, e no estudo de modificações pós-traducionais e expressão diferencial. Fracionamento de peptídeos por cromatografia líquida. O método de fracionamento, ele por cromatografia líquida, ele é acoplado à espectrometria de massas, LCMS, e é amplamente utilizado em estudos proteômicos para identificar a quantidade de peptídeos e proteínas. A sua função se baseia em separar os peptídeos em uma mistura complexa com base em suas propriedades físico-químicas, como hidrofobicidade, cromatografia líquida de fase reversa, RPLC, ou carga, que é a cromatografia de troca iônica. Suas etapas. Os peptídeos eluem em tempos diferentes, que é o tempo de retenção, ao passar por uma coluna cromatográfica, criando frações individuais. A gente tem a identificação por espectrometria de massas, que tem como função identificar e caracterizar os peptídeos separados. Primeiro, os peptídeos são ionizados, geralmente por ionização por eletrospray. Eles são separados no analisador de massas com base na ração massa por carga, MZ. Terceiramente, em seguida, né, ele vai ter a fragmentação pela espectrometria de tandem, MS, que permite determinar a sequência de aminoácidos e a sua aplicação combinada. Né? A gente vai ter também a aplicação combinada,
que o seu uso ele vai se basear na identificação de proteínas, análise de modificações pós-traducionais e estudos quantitativos. As suas vantagens vão se basear na alta sensibilidade, especificidade e capacidade de analisar misturas proteicas complexas. Essa abordagem ela é essencial em proteômica moderna devido à sua precisão e capacidade de lidar com amostras complexas. Aqui estão as nossas referências. E é isso. E é isso.